Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém, presos, os que lá encontrasse pertencendo ao caminho, quer homens, quer mulheres. Estando ele em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, e te dirão o que deves fazer. Os homens que com ele viajavam detiveram-se, emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo ergueu-se do chão, mas, embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Conduzindo-o, então, pela mão, fizeram-no entrar em Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e nada comeu nem bebeu. Ora, vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão: Ananias? Ele respondeu: Estou aqui, Senhor. E o Senhor prosseguiu: Levanta-te, vai pela rua chamada direita e procura na casa de Judas por alguém de nome Saulo, de Tarso. Ele ora e acaba de ver um homem chamado Ananias entrar e lhe impor as mãos, para que recobre a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos a respeito deste homem, quantos males fez a teus santos em Jerusalém. E aqui está com a autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor insistiu: Vai, porque este homem é para mim um instrumento de escol para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Ananias partiu, entrou na casa, impôs sobre ele as mãos e disse: Saul, meu irmão, o Senhor me enviou, Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas. É para que recuperes a vista e fiques repleto do Espírito Santo. Logo, caíram-lhe dos olhos umas como escamas e recuperou a vista. Recebeu então o batismo e, tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo esteve alguns dias com os discípulos em Damasco e, imediatamente, nas sinagogas, começou a proclamar Jesus, afirmando que é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam estupefatos e diziam: Mas não é este o que devastava em Jerusalém os que invocavam esse nome e veio para cá expressamente com o fim de prendê-los e conduzi-los aos chefes dos sacerdotes? Saulo, porém, crescia mais e mais em poder e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberavam entre si como matá-lo. Mas Saulo teve conhecimento dessa trema. Vigiavam até as portas da cidade, de dia e de noite, para o matarem. Então os discípulos, uma noite, fizeram descer pela muralha, oculto num cesto. Tendo chegado a Jerusalém, tentava associar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, não acreditando que fosse de fato discípulo. Então Barnabé tomou-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como, no caminho, Saulo vira o Senhor, ao qual lhe dirigiu a palavra, e com que intrepidez em Damasco falara no nome de Jesus. Daí por diante,
ia e vinha entre eles, em Jerusalém, falando com intrepidez no nome do Senhor. Dirigia-se também aos helenistas e discutia com eles, os quais, porém, projetavam tirar-lhe a vida. Tendo-o sabido, os irmãos conduziram-no até Cesareia, de lá enviando-o para Tarso. Entretanto, as igrejas gozavam de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E elas se edificavam e andavam no temor do Senhor, repletos da consolação do Espírito Santo. Aconteceu que Pedro, que se deslocava por toda parte, desceu também para junto dos santos que moravam em Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que há 8 anos estava de cama. Era paralítico. Pedro então lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma teu leito. Ele imediatamente levantou-se. Viram-nos todos os habitantes de Lida e da planície de Saron e se converteram ao Senhor. Ora, em Jope havia uma discípula chamada Tabita, em grego Dorcas, notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias caiu doente e morreu. Depois de a levarem, puseram-na na sala de cima. Como Lida está perto de Jope, os discípulos, sabendo que Pedro lá se encontrava, enviaram-lhe 2 homens com este pedido: Não te demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e veio com eles. Assim que chegou, levaram-no à sala de cima, onde o cercaram todas as viúvas, chorando e mostrando as túnicas e os mantos, quantas coisas Dorcas lhes havia feito quando estava com elas. Pedro, mandando que todas saíssem, pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se então para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Este, dando-lhe a mão, fê-la erguer-se. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Espalhou-se a notícia por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope por mais tempo, em casa de certo Simão, que era curtidor. Palavra do Senhor.